Olá, boa noite, sejam bem-vindos. A pedido de meu sensei, eu estou apresentando um pouquinho das técnicas que eu tenho habilidade e que eu conheço. Então, sou quarto grau faixa preta de Aikido, sou formado pelo Instituto Internacional de Inteligência Emocional Bioflow, que trabalha com respiração. Eu sou especialista numa técnica muito específica de respiração que trabalha com coraças musculares. Então vou apresentar um pouquinho dessa técnica para vocês como um exercício no dia a dia, na casa de vocês, para que vocês possam praticar e também se observar. Antes mesmo de mostrar o exercício ou ir para a parte prática, eu vou comentar algumas coisas, tem umas preliminares importantes de uma parte teórica. Então, gostaria que vocês sentassem um pouquinho ou respirassem um pouquinho e não se afobassem na direção do movimento, tá bom? Como eu disse, eu mexo muito com a respiração, eu me apoio muito na respiração pelo nariz, tanto a inalação quanto a exalação. Eu vou dividir o verbo respirar em dois. Eu acho ele, particularmente na técnica com que eu trabalho, ele não é muito bom, ele é infortuito, ele é bem infortuito, porque eu tenho um olhar na direção da inalação e eu tenho um outro olhar na direção da exalação. E ela não é feita de uma vez só. Então, quando eu falo respirar, a maioria das pessoas acaba retornando para mim. Eu já sei respirar, então eu não preciso olhar para a respiração. Sim, você já sabe respirar dentro do teu processo de sobrevivência. E como se você continua sobrevivendo no dia de hoje, ou não presta atenção na tua respiração, na grande maioria das vezes você está respirando em defasagem, em um nível de respiração ou no nível de eficiência muito menor do que você pode ter, muito menor do que você possa imaginar. Eu não estou falando aqui de hiperventilação e nem tampouco de otimizar teu VO2, tua capacidade cardíaca e outras coisas mais. Eu estou trabalhando com um processo que você foca na direção das coraças musculares ou na parte muscular construída, para respirar menos, tá? Me apoio muito num conceito de William Reich sobre coraças musculares e cintas ou belts de proteção, tá? Começando aqui na pescoço, face, pescoço, peito, próximo aqui o diafragma, plexo solar, baixo ventre, quase em direção ao pelvis, tá? E aí nós temos essas cintas, essas couraças de proteção. E o meu processo respiratório é de uma forma muito sutil e não é na base de hiperventilação, não é na base de catarse, que fique bem claro, não é por catarse. E tampouco, se eu falo catarse ou hiperventilação, e tampouco na outra direção, na direção da apneia, ou ficar sem respirar por completo, tá bom? O processo é um caminho do meio, muito sutil. O caminho do meio faz parte também do Aikido. E se você ponderar um pouquinho, ou dar uma olhadinha um pouquinho mais na geração de energia que nós, seres humanos, fabricamos e temos, a gente tem uma parcela referente ao alimento que a gente coloca dentro da boca, e a outra parcela vem na direção do oxigênio, da respiração que a gente também coloca. E é óbvio que está cheio de técnicas, formas e olhares na direção da nutrição. E também está cheio de técnicas e formas na direção da respiração. Porém, eu coloco esse parênteses, a maioria das técnicas que eu venho e vejo, que eu tenho visto e vejo, caminham na direção da hiperventilação ou de você prender a respiração o máximo tempo possível e ficar jogando com o corpo. Você está colocando mais uma cinta de couraça, mais um belt de proteção para evitar de você estar relaxado, de você estar sentindo com consciência o processo, tá? Então, devagarinho, tá? Eu vou acabar mostrando para vocês.
Inicialmente a gente trabalha com respiração ou respiração abdominal, tá? O artista marcial usa bem essa respiração, o hara, o ki, tá aqui embaixo, tá? Nó da faixa e nessa região. E uma respiração um pouco mais em cima, peitoral, tá? Eu vou subdividir inicialmente nessas duas, existem algumas outras mais sutis, mas logo nessa primeira experiência acho importante validar esses dois locais principais de respiração, tá? Enquanto você está me escutando, ouvir falar e tudo mais, continua escutando, então tua mente está participando do processo, teu cognitivo está se relacionando comigo, com esse vídeo, e continua se relacionando comigo com esse vídeo, eu vou continuar falando, eu vou convidar você a perceber, enquanto você está me escutando, aonde que você mais respira e onde você respira menos. Só observa, não muda absolutamente nada. Junto com o exercício de respiração, atenção e práticas, eu vou sugerir você colocar um outro exercício chamado de auto-observação. Então agora eu convido vocês a se perceberem, não muda nada, você testemunha, observa e não muda nada fisicamente, aonde que você está respirando mais e aonde você está respirando menos. Sem mudar nada, só continua observando. Eu vou ficar um pouquinho em silêncio para que você possa mergulhar para dentro de si e se perceber um pouco mais, tudo bem? Eu também vou praticar o exercício porque eu também recolho benefícios sobre isso. Devagarinho volta a perceber o corpo, se você mergulhou muito fundo dentro de você, ou se tua mente fugiu e foi para algum lugar longe. Não importa, isso é irrelevante para o momento. Se você percebeu maior predominância de onde você respira, e a respira mesmo, inalação e exalação, observa onde que você respirou mais e onde que você respirou menos. Se tua mente joga nesse processo, vai para algum lugar, algum cheiro, barulho na rua, tenta trazê-la de volta, também é um exercício de presença. Mais um pouquinho, por favor, sem alterar. Só observa onde a respiração acontece com mais frequência ou mais facilidade para o teu momento do aqui e agora. Isso, muito bom. Você teve a tua percepção, se localizou onde você respira mais e menos. Tudo bem se você falou, eu não sei onde eu respiro mais ou menos, são camadas. E eu vou convidar agora vocês a perceberem outras coisas, tá? Eu vou compartilhar um pouco da minha percepção sobre mim, para que vocês percebam se isso também acontece aí do lado de vocês. Enquanto a gente ficou parado 2 vezes em silêncio, e nessas 2 vezes eu percebi que eu estava respirando mais aqui embaixo, na altura da barriga, tá? Como artista marcial a gente utiliza, eu acabei colocando o kimono, isso relembra, já traz muito forte, muito predominante aqui perto do hara, da barriga, tá? Por consequência, se eu respirei mais aqui, eu respirei menos em outros lugares, tá? O processo respiratório ele não está concentrado aqui, ele tem todo esse processo, ele tem toda essa caixa para respirar, ok? Então, mais aqui, menos aqui. Agora eu vou convidar vocês a respirarem onde vocês perceberam onde vocês estavam respirando menos. É como se vocês colocassem luz num lugar que está escuro, tá? Então, tenta levar um pouquinho da respiração. O processo é um pouquinho além do conforto. Não é na direção da luta, da obrigatoriedade, da força, da tirania ou da irresponsabilidade, tá? Eu coloco na mão de vocês a responsabilidade de vocês darem um passo além do teu conforto, bem pequeno, para que vocês respirem onde vocês não estavam respirando.
Ah, eu respiro em todos os lugares, a todo momento, em todo o processo. Ótimo. Então, já que você respira em todo lugar, a todo momento, em todo o processo, continue respirando em todo lugar, em todo momento, ok? Ah, eu não respiro em nenhum lugar, eu estou morrendo sufocado. Então, para de falar e presta atenção na tua respiração enquanto você está se comunicando. Tá? Ah, minha mente está fugindo, está indo para outro lugar, está indo para todos os lugares do planeta Terra. Então, traz ela de volta. Eu estou em pé aqui para garantir meu estado de presença, sentir meus pés no chão e perceber que eu estou aqui agora. Tá? Enquanto eu converso com vocês, isso também acontece dessa forma. Eu sinto meus pés apoiados no chão, deixo meu joelho um pouco dobrado para perceber que eu tenho esse molejo. A gente brinca um pouquinho com grounding, onde você deixar o teu centro de gravidade um pouco mais baixo. Nós, artistas marciais, fazemos isso com muita qualidade, principalmente no Aikido, tá? Então, vou convidar agora, voltando a... Tenta respirar um pouquinho em algum outro lugar que você não respira. Eu vou usar as mãos como uma referência minha de tato para perceber onde que eu posso trazer um pouco mais o ar. Então, eu vou inicialmente relembrar que eu respiro bastante aqui na barriga. Eu inalo pelo nariz e eu solto pelo nariz, tá? Não é pela boca que eu solto. A gente só utiliza o nariz para inalar e para exalar. Boca é feito para se comunicar e para se alimentar, tá? Então, não solto o ar pela boca, só pelo nariz. Então, eu inalo e tento gentilmente trazer um pouco mais da minha respiração aqui para cima. Como eu estou de frente para vocês, a percepção de volume, que é para frente e para trás, fica um pouco menos notável aqui no vídeo, tá? Então, por isso a ideia da mão e de perceber se você está movimentando a parte superior ou só a parte inferior. E a ideia é que seja movimentado ao mesmo tempo, tá? Não é intervalado, barriga, peito, peito, barriga. Não é fracionado, ok? É sempre como quando você coloca o ar para dentro, é uma bexiga que enche. Então ela enche em todas as direções, tá? Você não adianta compartimentalizar a experiência. Tá? Você não recebe pela metade uma inspiração, ela vem de uma vez só. Você não controla a exalação, ela apenas vai embora, tá bom? É óbvio que tem um montão de... Aí a técnica com que eu trabalho, ela seria um próximo passo, ela trabalha com muitos distúrbios respiratórios, tá? Focado na técnica, tá? Quando não é na técnica, são práticas comuns de diversas outras práticas respiratórias, ok? Vamos respirar um pouquinho nesses dois locais que a gente está começando a experimentar. Vamos lá? Então, inala um pouquinho além do teu conforto, tá? Com relação ao volume e com relação à velocidade. Eu também vou respirar um pouquinho além do meu conforto, mas eu vou localizar, é um pouquinho meu além do meu conforto. Você tem o teu, tá? Então, óbvio que você vai me assistir, vai prestar atenção, vai balizando e localizando o que é o teu um pouquinho além do teu conforto, ok? Então vamos lá. E solta o ar de uma vez. A ideia é de um alívio. Vamos até o número 10? E aí, fez o 10, volta devagarinho. Se você fez em pé, procura fazer de olhos abertos, tá? Para que você tenha a tua referência espacial e de labirinto, para que você possa se perceber. Percebe agora o corpo? Eu vou falar um pouquinho menos agora, vou te deixar você com essa possibilidade de silêncio, para você perceber o corpo, e daqui a algum minuto ou 30 segundos eu retorno para a gente concluir essa aula, tá bom? Então, por mais 30 segundos, percebe o corpo.
o que de diferente tem aí. Tenta ficar o máximo possível presente, pés no chão. Se você está em pé, dobra um pouquinho os joelhos. Isso, e retorna. A ideia desse exercício é que você, através de uma técnica sutil, não é exagerada e nem é por falta, por pecar por falta, pela apneia, que você consiga se balizar e ir para um lugar que a gente chama de zona de desafio. Cada um tem a sua zona de desafio a todo momento. E a ideia hoje foi explorar um pouquinho além do teu conforto, essa região, e um pouquinho além onde você não estava respirando, ou se você levou um pouco mais de oxigênio nesse lugar, ou de luz num lugar um pouco mais escuro, tá ok? A ideia era compartilhar um pouquinho dessa técnica. Ela é o primeiro grão de areia de uma praia extensa, tá? Se vocês conseguirem praticar um pouquinho, já é excelente para você perceber como você não se identifica com fora. Se tua mente não parou quieto, vê se ela parou um pouquinho. Tem várias derivações dessa técnica, tá ok? Muito obrigado e fiquem bem. Até uma próxima.